começa dizendo assim: mulheres, sujeitai-vos aos seus maridos como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam sujeitas em tudo aos seus maridos. Maridos, mulheres, amém? Precisa nem explicar, precisa explicar? Então agora vamos para a parte dos homens. É porque tem muita dificuldade hoje, tem muito ruído, né? Tem muito ruído no mundo, muito barulho, muita conversa atravessada. Mas é simples. Agora para o marido. Intercede aí pelo marido, para o marido ouvir. Maridos. Cadê os maridos? Amem. Olha o verbo. Amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja e se entregou a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, jamais ninguém odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros uns dos outros. Amém? Pois por esta razão o homem deixa seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, e os dois tornam-se uma só carne. Isto é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo o respeito. Amém? Essa foi a palavra para os maridos e para as esposas. Só que esses maridos e esposas que estão aqui tiveram filhos. Os filhos são adolescentes da igreja, estão aqui ouvindo isso. Por que trouxemos essa palavra aqui com os seus filhos presentes? Porque eles olham para vocês. Eles olham para vocês todos os dias e vê como a mãe trata o pai, como o pai trata a mãe. E vocês vão refletir isso na vida deles como uma argila que precisa ser moldada num vaso. Vocês vão trazer as suas impressões. Todo vaso que o oleiro moldou, em algum ponto do vaso vai estar a impressão digital do oleiro ali. Aqueles vasos antigos que eram feitos nas rodas antigas, em geral. Mas em algum momento, a argila molhada, ele vai pegar o vaso, nem que seja para tirar da roda. E a impressão digital do oleiro, ainda que pequena, ainda que leve, vai estar a impressão digital naquele vaso que ele fabricou. As suas impressões estão nos seus filhos. Então vigiem, pais. A gente tem lidado com os adolescentes ao longo desse um ano e meio, e são muitas lutas que eles passam. E muitas vezes eles não têm abertura para estar falando com vocês. Fiquem atentos. Essa semana, estava fazendo Uber, e um rapaz estava muito triste, que o colega dele de 18 anos se matou. Tirou a própria vida. 18 anos, cara. É praticamente um adolescente. 18 anos. Tirou a própria vida. Não entende por quê. Ninguém sabe por quê. A mãe não entende por quê. A mãe crente, tá? Isso que é duro. É isso que é duro. A gente acha que basta levar para a igreja. Talvez você está preocupado, pai. Eu sei, pai. Quem é pai aí? Boleto. Né? A mulher vê a loja da Estileto, a loja, tá tudo 50%, é Natal, os pisca-pisca na avenida, chamando que nem vagalume. Já viu? O inseto vê a luz vai torrar ele, mas ele não consegue resistir, até tocar na lâmpada. Quando toca na lâmpada ele cai morto. Assim a mulherada, na época do Natal, 50% off. Ela não fala nem inglês, mas ela sabe que off significa que vai estar o preço mais barato. Ela vai lá e quer gastar. E o marido só está pensando nos boletos, e chega janeiro, é IPVA, é a rematrícula da escola,
é a rematrícula do inglês, é os livros didáticos, é a apostila do curso, é o imposto do carro, é a renovação do seguro, é loucura. Mas marido, pai, mãe, talvez você está preocupado em ter uma ceia legal, uma ceia daquelas, o peruzão na mesa, o chester, a farofa, a maionese. Isso não é Natal. Os pisca-piscas não são, aquilo não é Natal. A árvore não é Natal. Não condeno, eu gosto, eu acho maravilhoso. Quando você põe na sua casa, eu acho lindo. Eu tenho na minha casa, eu acho lindo. Porque eu falo para todo mundo, é Natal. Eu fico mais sorridente no Natal. Né? A gente dá pix para o filho com mais facilidade no Natal. Né? É Natal. A gente fica mais feliz, é Natal. Eu gosto de reunir a família, é bacana. Mas isso não é Natal. Natal é Cristo nascendo, sendo entregue para a humanidade, se tornando um de nós, se fazendo humano. Isso é Natal. Ele, Deus, na sua glória eterna, perfeito, imaculado, majestoso, excelso, santo, na grandeza das alturas, intocável, inacessível a mim. Eu não poderia olhar para Ele, eu não posso nem olhar para Ele, porque eu caio morto, e Ele se transforma num ser humano como eu. Ele abre mão da sua glória para se tornar um de nós. E ele abre mão por amor. E Ele não esperou me converter, Ele não esperou você entender que você precisava dEle. Ele fez isso com fé e esperança de que você um dia estaria aqui nesse lugar. O Natal não são os presentes. O Natal é o grande presente, que é Cristo. Quando nós chegarmos lá, tem toda aquela imagem dos cabelos brancos com os olhos de fogo, mas Ele vai ser um homem. Ele se tornou homem para sempre. Ele abriu mão da glória para sempre, para se tornar o Cristo, o Messias, para sempre. Você vai tocar nas mãos dele e vai estar os furos dos cravos num corpo humano, e você vai tocar. Foi por você, foi por mim. Então isso é Natal. Ensine para os seus filhos, pelo amor de Deus, que nenhum pai aqui ensine sobre o Papai Noel. Por favor. Mas se você está preocupado com a ceia, ou comprar roupa nova para passar bonito nas fotos do Instagram no final do ano, não se preocupa com isso não, pai. Senta com teu filho, tenha tempo de qualidade, bate um papo, para saber se tem alguém fazendo bullying com ele na escola, para saber quais são as neuras, quais são as crises existenciais que o seu filho tem, que a sua filha tem. Se tem algum complexo de inferioridade. Você já foi adolescente. Você já foi adolescente, mãe. Você já foi adolescente, pai. A gente se comparava com os outros. A gente não se comparava com os outros quando a gente era adolescente? Ficava se comparando com os outros. Aquele lá tem a mobilete, eu não tenho. Aquele lá tem aquela bicicleta da hora, eu não tenho. Aquela família, tal. A nossa casa era mais humilde, morava no bairro. A gente brincava com o que podia, com o que tinha. Muitas vezes não tinha. A gente se compara, isso é adolescência. Eles estão formando a personalidade, o caráter. Eles precisam da segurança que você dá, mãe. Da segurança que você dá, pai. Para entender que esse mundo, esse Natal aí, ó, da avenida, ele é totalmente comercial, mundano e muitas vezes até diabólico. Que dá a impressão que todo mundo vai ter, quando a maioria não tem. E faz as pessoas consumirem, gastarem o que podem e o que não podem. Não se sintam fracassados. Eu já fiz muito isso, tá? Hoje as minhas filhas estão com idade adulta, mas eu já fiz muito isso. Eu me senti um porcaria quando não podia dar a boneca no aniversário ou no Natal. O que eu fazia? Parcela em 12 vezes no cartão. Desempregado. Quem já fez isso aí, pai? Qual pai que já comprou sem poder, chegou lá e eu vou dar. Eu sou o pai, caramba.
trabalho tanto, eu luto tanto, quero dar. Aí a criança chega em casa, tu chega com um presente que ela queria tanto, aquela Baby Alive. Aquilo era um salário mínimo naquilo ali. Tu dava para a criança. Tu pensou, nossa, minha filha vai ser a criança mais feliz do mundo. A criança brincava uma semana com o brinquedo. Depois jogava lá. Não brincava mais. Aí tu, caramba, agora eu quero tal coisa. Porque ela aprendeu a ser consumista, a criança. Seja presente. Seja um pai presente. Não abra mão. Às vezes está ganhando hora extra, está fazendo bico. Gasta um tempinho. Leva o garoto para andar de bicicleta, pedalar, soltar pipa. A menina brinca de casinha com a menina, faz cabaninha. Às vezes muitos de nós, adultos hoje, não tivemos nossos pais presentes. Era outra criação, aquele pai durão, pescotapa. Quem já tomou um pescotapa aí? Não sabia nem por que estava apanhando, mas tomava e... Meu pai chegava, eu quase batia sentido para ele. Porque é meu pai, né? A distância, é meu pai. Hoje a gente procura ser amigo, procura conversar. Seja mais ainda. Não abra mão da sua posição de pai, de líder. O pai que ora, o pai que lê a palavra dentro de casa, o pai que intercede, o pai que é sacerdote. Isso não é função da sua mulher, isso é função sua, pai. Mulher, ajude o seu marido a fazê-lo. Não tome o lugar dele. Ajude a fazê-lo. Lembra ele, na hora da novela, que você quer ver a novela? Vamos orar, amor? Vamos ler a palavra? Marido, na hora do teu jogo, abra mão. Né? O Corinthians vai jogar. Oh, meu Deus. E agora? Ou o Santos, né? Ah, meu Deus. Na hora da novela. É o Det Reutemann. Quem matou o Det Reutemann? Quero saber, pô. Quero saber da minha família. Amém? Abra, por favor, em Salmo 127. Os pais, é fundamental a presença de vocês aqui, nesse último culto, porque a gente queria falar para vocês um pouco, abrir o coração das nossas lutas e dificuldades. Salmo 127. Lê para mim, por favor. Salmo 127, 1. Se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar e guardar. Continua. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas nas mãos do guerreiro, são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Obrigado. Então a parte marido e mulher, importantíssima, tem que estar em dia, amém? Pai e mãe namorando, namorada, pega sua namorada, mostra para o seu filho que você tem uma namorada e mostra para eles que vocês são uma família unidos em Cristo, amém? Tem as diferenças, mulher perturba seu juízo, marido perturba seu juízo, mas em nome de Jesus você vai superar, amém? Não discuta na frente dos filhos, não brigue, tá bom? Guarda, né? Às vezes a gente olha um para o outro assim, aquele olhar que sai raio do Superman. Quem assistiu o último Superman? Destrói a montanha assim no meio. Às vezes ela olha assim para mim. É que eu aperto um botão assim que tem o escudo de força do Space Ghost. Tuf. Aí não pega, entendeu? Aí bloqueia, ela nem sabe. Ela olha para mim, eu aperto. Aí não pega, só os velhos que sabem. Space Ghost. Aí não pega. Mas aí quando as crianças não estão, né? As crianças já estão até adultas. Aí quando tá só eu e ela, até eu fico assim, vou ficar na sala com elas vendo televisão. Esperar a raiva passar. Quando eu vou pro quarto, não tem jeito. Tá me esperando. Aí
Fala. Mas é assim mesmo. Casamento, né? Agora vamos para a parte dos filhos. Se o Senhor não construir a casa, se o Senhor não edificar, uma casa ela tem estrutura, fundamento, os alicerces, as paredes, o telhado, a cobertura, acabamento, conforto, proteção. O que está fora não consegue entrar. Numa casa bem edificada, o que está fora não entra. Uma casa tem portas, uma casa tem janelas, ok? Tem trancas, tem lugares que... Porque tem trancas, quartos interiores, trancas exteriores, trancas interiores, porque não é para qualquer um. Os acessos são limitados. Normalmente as visitas vão até a sala. Mas aqui está dizendo que se o Senhor não for aquele que edifica, em vão trabalhos que edificam. Se não é o Senhor que constrói a tua família, que constrói o teu lar, em vão você trabalha. Ah, mas o psicólogo tal falou que é desse jeito. O sociólogo tal falou que é assim. E aquele artista da televisão falou que é desse jeito. E não é de casa. Conhece o é de casa? É de casa. Falou que é assim. Os globais estão falando que é assim. Amigo, nosso modelo está na Bíblia. Siga a palavra de Deus. Ali é tudo uma fantasia. Ali é tudo um cenário. Não é uma casa, é um cenário. E aqui estão sendo pagos para falar groselhas que estão na moda. Siga o modelo. No segundo versículo diz assim: se o Senhor não vigiar a cidade, em vão vigia o sentinela. Todas as cidades da época tinham muralhas e ficavam de olho quando vinha o inimigo para avisar, tocar o alarme para se preparar para uma batalha. Queridos, é o Senhor que te guarda, é o Senhor que guarda a tua casa. Você deve vigiar. Mas se não for o Senhor, é inútil. Maridos, quem é marido aí? Marido que, se vier alguém para mexer com a sua família, você vai impor as mãos com muita velocidade em quem vier mexer com a sua família, não é isso? Ontem lá no Luau apareceu lá um gadareno lá, no final. Eu tive que dar um empurrãozinho. Só um empurrãozinho. Estava querendo mexer com os adolescentes lá. Só um empurrãozinho. O Espírito Santo me conteve e eu falei assim, só um empurrãozinho. Aí ele parou. Não são meus filhos, eram seus filhos. Eu não poderia deixar que nada acontecesse. Não é isso? Homem de Deus é pacífico e não permite que ninguém mexa com a sua família. Não vai mexer com a esposa, não vai mexer com os filhos. E ele é tão homem de Deus que a presença dele no lugar inibe até que o cara não mexa nem os filhos dele, mas ele sabe que se ele fizer qualquer injustiça, se tiver um homem de Deus ali, não vai acontecer injustiça. Vai ser cessada a injustiça. Amém? Então, mas é o Senhor que te guarda, é o Senhor que vigia, é o Senhor que te dá força para guardar, para proteger. Você vai fazer planos, pai, mãe, mas as coisas vão embolar. Não vai sair nada do que você pensa. Quem fez planos para 2025 e não saiu nada do que planejou e está chegando aqui abençoado, suado, cansado, mas chegou. E não foi nada do que você esperava. Como flechas na mão, os filhos são uma herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Nesse ponto aqui, eu queria fazer só a parte final aqui. Para chegar nesse ponto muito importante, tá bom? Eu enrolei tudo isso, espero que tenha servido para alguma coisa, para chegar nesse ponto. Os filhos são uma bênção, uma herança do Senhor. São herança do Senhor. Uma recompensa que Ele
dá. Pai e mãe, presta atenção. Como flechas na mão do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Quem já viu um guerreiro assim lançando uma flecha? Ele atira à toa, ele atira para qualquer lado, ele atira a esmo, ele vê o vento, vou tirar uma flecha. Não, a flecha na mão do guerreiro tem um alvo, a flecha na mão do guerreiro tem destino certo. O seu filho tem propósito, o seu filho, sua filha tem propósito em Cristo. Não sabemos qual, mas sabemos que Deus tem um propósito. Olha para o seu filho aí, olha para o seu filho, olha para a sua filha. Pai, mãe, é sua responsabilidade guiar esses meninos, guiar essas meninas no caminho do Senhor. Sonhar sonhos altos, sonhar sonhos de Deus. Você é pai, você é mãe. Mire em Cristo, mire em Deus, mire no reino. Mire no reino. Não se preocupe com a profissão. Que eu quero que faça isso. Eu quero que meu filho seja engenheiro. Eu quero que meu filho seja advogado, seja juiz. Isso não é importante. Que ele seja uma mulher, que ele seja um homem de Deus, que ela seja uma mulher de Deus, para transformar a sua geração. Se ele for um gari, mas foi cheio do Espírito Santo, ele vai impactar a tua família toda. Ele vai impactar a cidade, com a honestidade, com a palavra, com a honra dele. Aquela que a gente não quer. Que isso? A gente não quer que supere a gente na profissão, supere a gente nos estudos. Mas às vezes a gente foca mais nessas coisas do que na parte espiritual. Por que eu estou dizendo isso? Porque o guerreiro pode se distrair. Na hora que ele vai, já viu as Olimpíadas? O cara vai lá, vai tirar a flecha. Traz a flecha até o queixo, já viu? Fecha o olho. O vento pode atrapalhar. O ruído pode atrapalhar. Ele calcula o ângulo que a flecha vai. Dependendo da distância que ele joga, ele não pode tirar reto. Ele tem que subir um pouco. Para ela, quando ela cair e acertar o alvo, ela vai subir, depois ela cai. E ela acerta o alvo, por causa da distância. Se o vento está para cá, ele tem que tirar um pouquinho, alguns centímetros, ele tira. Para quando ela acertar, o vento vai trazer ela vai e acerta no alvo. E é impressionante. O cara sente o vento, sente a distância e ele joga. Às vezes ele joga muito longe, ele joga. Aí acerta no alvo. Quem acerta, quem lança a flecha é o guerreiro. Quem mira o alvo é o guerreiro. Se a flecha errar o caminho, pode ser que a flecha esteja com defeito. Mas a princípio, o guerreiro que errou. Não abra mão da sua autoridade de pai e de mãe. Filhos, eu falo aqui, eles sabem disso, eles podem repetir para você. Adolescente, você não tem vontade própria, você não tem vida própria. Você se submete aos seus pais. A gente martela isso aqui para eles. O mundo diz que não. Eu quero privacidade. Você vai ter privacidade quando você comprar a tua casa. Tenha acesso ao celular dos adolescentes desta igreja. Você, pai e mãe, você tem que ter acesso ao celular deles. Tem que ter acesso à vida pessoal. Quem são os amigos? Com quem andam? É amigo? O amigo da escola. Que amigo? Mora onde o amigo? Tem acesso. Sabe de quem é filho, que religião que tem, que lugar que frequenta. Por que eu estou dizendo tudo isso, queridos? Que daqui a pouco chega uma notícia assim, de um membro, de uma pessoa de outro lugar, que fala assim, fulano se matou. Quantos anos? 17 anos. Teve um ano que foi impressionante. Quantos adolescentes se mataram, né? Tudo de família boa. Escolas particulares, colégios caros.
gente importante da cidade, 15 anos, 16 anos, tirando a própria vida. 2, eu e ela vendo uns vídeos do Diante do Trono, conversando com a nossa filha mais velha, ela mostrando pra gente. Quem conhece o Diante do Trono infantil? Crianças diante do trono. Eu quero ser amigo, amigo de Deus. Eu quero ser amigo de Deus. Quem não conhece? Ou então aquela assim: grande, tão grande, alto, tão alto. E aquele menininho que cantava assim: como o leão que ruge e o diabo quer nos devorar. Todas essas crianças que eu estou cantando aqui, você lembra dos desviados, perdidos, homossexuais. Ele canta até hoje. Aí no Instagram dele, os outros caras, nossa, como ele tá gato, como ele tá lindo. Os pais eram também do Diante do Trono. Ou eram músicos, ou eram líderes, ou eram pastores. O que foi que aconteceu no meio do caminho? Fora da presença. Alguns estão ricos, tá? Continuam cantando, fazendo show, fazem sucesso. Fazem mais sucesso do que no Diante do Trono. Mas de que vale ganhar o mundo inteiro e perder a alma? É disso que estou falando. Onde foi que o guerreiro se distraiu e errou o alvo? Não basta estar na igreja, é uma bênção seu filho estar na igreja. Eu cheguei na igreja com quase 18, 17 para 18. Tem garota aqui com 15, com 12 se batizando, isso é maravilhoso. Talvez você na idade deles, você não estava aqui na igreja, é maravilhoso. Mas não se distraia, não se contente, não ache que isso é suficiente. Faça culto doméstico, reúna pelo menos 1 a 2 vezes por semana para orar. Pega os dias que não tem culto, quarta-feira não tem culto, sexta-feira não tem culto, reúne, compra uma pizza, junta, olha nos olhos do filho, da filha, pergunta, ora junto, como é que foi seu dia? Entra na vida do seu filho, entra na vida da sua filha. Eles têm lutas também, pais. Nós somos tentados. Eu estou tudo velho, estou com 50 anos, cara. Sou tentado, pô. Todo dia. O mundo está oferecendo banquete, cara. Para a gente que é coroa. Você imagina para eles. Os hormônios 100%. Os meninos 100% de testosterona. As meninas 100% da progesterona. O que vai dar? 100%. Se para a gente a tentação é grande, você imagina para os adolescentes, cara. O córtex cerebral assim, doido para experimentar a vida. Você acha que seu filho e sua filha não é tentado? Que o Satanás não bate na porta todo dia? Que você não tem que orar dobrado de joelho e falar assim: guarda, Senhor, livra do mal. Livra das más companhias, das más conversações. Não é só espírito ruim, não é só espírito maligno, não. Pessoas ruins, pessoas maldosas, pessoas que olham para a tua família e sentem inveja da tua família. E se puderem botar o dedo e destruir, vão destruir. Com conversa errada, com fofoca, com maledicência, com maus conselhos. Qual o antídoto para isso? Aproximação, oração, palavra, amizade, autoridade. Mãe, quem é mãe, levanta a mão. A autoridade de mãe. Você manda no seu filho. Ah, mas ele é homem, ele é adolescente, está com 17 anos. Você é mãe, você manda no seu filho. A minha mandava. Uma vez eu fiz. Como é que é? Eu não consigo, estou com a boca seca agora. Fiz ela falou alguma coisa, eu dei um estalo. Ela, que foi? Está pensando que eu sou suas parceiras? Eu nem vi de onde veio o meteoro de Pégaso. Tum!
Uma vez me encaixou. Sabe aquelas máquinas de costura que pedala? Aquelas máquinas das antigas? Ela me encaixou ali dentro, na bicuda. Desse tamanho, menor que eu. Ela parece que ela encolheu com o tempo. Minha mãe encolheu, né? Ela era grandona. Eu já estava grandão, 14 anos. É maior que ela. Ainda contava para o meu pai, quando meu pai chegava da Cosipa. Tomava outra. O meu pai nem ousava. O negão dava só um tapão, só já era. A surra valia, dava 3 rodopios, assim, puf. Fingi até desmaio, para não apanhar mais. E amo meus pais. Bença pai. Um está com 70, vai fazer 72, né? Minha mãe esse ano faz 70, meu pai vai fazer 72. Amo meus pais. Às vezes só olhar bastava. Fazer alguma coisa. Aí eu gelava. Meu Deus. Amo meus pais. Seus filhos vão te amar se você demonstrar amor. Demonstrar amor não é demonstrar passividade, permissividade em tudo que ele faz. O seu filho não raciocina direito, mãe. Pai, eles não raciocinam direito, eles são adolescentes. Eles são empolgados. Tudo que você chamar para eles fazer, eles vão fazer. Eles vão topar. Vamos pular daqui, dar um mortal, que nem a carreta furacão, no culto. Fazer que nem a carreta furacão. Eles vão vir de máscara, próximo culto, com a máscara do Fofão, a máscara do Mickey Mouse. Tu acha que eles não topam? Topa ou não topa, Gabriel? Vi que a máscara do Fofão assim, aquele funk rolando, tem que dar um mortal, triplo mortal carpado. Cadê o Ângelo? Essa turma toda topa, cara. Se um fizer, todo mundo faz. É adolescente. A gente tem que chegar, calma. Tem que dar uma segurada. Eles gostam, eles têm energia, têm saúde, têm vida, né? Como filhotes de boi selvagem. Louvam o Senhor. Isso é maravilhoso. Mas se você não tiver o pai e a mãe para dosar, para auxiliar, vai se perder. Amém? Falamos tudo isso crendo que o amor de Deus é derramado e nós chegamos aqui ao final do ano e precisamos da ajuda de vocês, pais, nos ajudando, nos auxiliando a estar continuando nesse trabalho, porque os seus filhos precisam de um trabalho melhor, de um trabalho mais excelente, de uma equipe que nos ajude a fazer. Eu vi o retiro de casais e foi muito bom, muito organizado, maravilhoso, mas havia uma equipe ali e mesmo assim queimou a parafina toda, né, Rafa? O pavio foi até o... Muito trabalho. Mas a gente precisa de vocês, pais, para continuar esse trabalho. Seus filhos são bênçãos. Eu queria que vocês levantassem agora. Nós vamos estar orando por você, pedir para minha esposa estar orando. Vai passar o vídeo. Depois, então? Tem um momento agora, então, que vai acontecer. Espero que vocês gostem. Amém? Não foi à toa, como o Edgar falou, trazer os pais, né, neste culto, porque a gente sabe que o sucesso começa dentro de casa. Família bendita do Senhor. O mundo precisa dessas famílias benditas do Senhor. Muitas vezes a gente está dentro